Meu Deus, nós estamos na presença do Senhor para ouvir mais do Senhor, entender mais da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, venha falar em nossos corações. Nós precisamos do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é o único digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Bendito seja o nome do Senhor e exaltado seja o Teu nome. Obrigado, Deus, por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Versículo 6, querido, nós já vamos vendo algo interessante nesta parábola que Jesus conta. Quando ele vai falar que havia um homem que havia plantado uma figueira em meio à plantação de quê, queridos? Alguém sabe me dizer? Em meio a uma plantação de... O que é videira? Uva. Em meio a uma plantação de uva. Quando nós olhamos então para esta parábola que ali está, preste bem atenção. Um certo homem, disse Jesus. Mas será por que Jesus quis dizer com isso, querido? Será por que Jesus quis contar esta parábola para os discípulos? Por que Jesus estava contando essa parábola para as pessoas? E por que esta passagem ela serve para nós nos dias de hoje? É porque hoje nós estamos vivendo ainda a mesma coisa que estava vivendo no ano passado. As mesmas coisas, querido, que estava acontecendo no passado com o povo de Israel, com a Jerusalém, com Israel de Deus, ainda está acontecendo com o povo de Deus nos dias de hoje. Quando nós olhamos então, querido, para dentro das igrejas evangélicas e demais outras igrejas, ou na vida de cada pessoa, a gente vai olhando e olhando para nós mesmos, nós vamos vendo, querido, que Jesus está chamando a nossa atenção. Ele está chamando, querido. Preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós estamos vivendo um momento sério. Nós estamos vivendo na reta final. Nós estamos já chegando na reta final, querido. Essa reta final que eu digo, eu não falo que vai ser agora, daqui a pouco, há um ano, 2, eu não sei. Mas tudo indica que nós já estamos chegando na reta final. A volta de Cristo está muito perto. Os acontecimentos estão aí. Parece que quando você olha para as Escrituras Sagradas, está faltando poucas coisas para se cumprir. Mas aquilo que Jesus deixou bem claro lá atrás, que o amor de muitos vão esfriar, é o que está acontecendo, querido. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção aqui na palavra, porque o gatinho está prestando atenção, do meu lado. Quando Jesus ele pronuncia essa palavra, o amor de muitos, nos últimos tempos, nos últimos dias, chegando já ao fim, o amor de muitos vão esfriar. E quando eu olho então para esta parábola, onde Jesus, querido, ele vai contar que no meio de uma videira havia uma figueira. Havia então uma figueira plantada no lugar onde não era uma plantação de figueira, mas sim uma plantação de uva. E o que tem a ver então esta figueira no meio da plantação de videira? A primeira coisa que eu aprendo, querido, é que nós devemos produzir fruto aonde nós somos inseridos, aonde nós somos plantados. Esta figueira, querido, ela estava sendo inútil. E por que então que eu coloquei como tema dessa mensagem, você tem desfrutado das bênçãos de Deus? Preste bem atenção, querido, que esse viticultor, esse cuidador, esse homem que cuidava desse plantio de uva, desta videira, com maior carinho, a Bíblia diz que ele plantou esta figueira no meio da videira. E assim que ele cuidava então da videira, com carinho, o mesmo cuidado que ele tinha com a videira, ele também tinha com a figueira. Ele cuidava, ele adubava, ele tirava os matos ao redor dos seus pés,
ele estercava, ele molhava, ele tirava os insetos para não contrair doenças e outras coisas das folhas, e ele cuidava com carinho. Mas diz a palavra então que certo dia o Senhor daquela videira, vendo, então ele vai reclamar com aquele que cuidava. Ele vai dizer assim: olha, tem 3 anos que eu venho a esse pé de figo, há 3 anos eu venho a essa figueira a buscar fruto dela e não tenho encontrado. Uma coisa que me chama a atenção é que o dono da videira vai falar o seguinte: olha, faça o seguinte, ela está sendo inútil, ela está ocupando espaço, então corta e lance ela fora, porque ela está sendo inútil para mim aqui na minha terra. Então aquele cuidador, ele vai dizer o seguinte: mestre, ou Senhor, deixa ela mais um ano aqui, porque eu vou cuidar dela, eu vou cuidar melhor dela. Mas quando eu olho, querido, para esta palavra, eu começo então trazendo para os dias de hoje a pergunta que eu faço para a igreja. Mais uma vez eu vou fazer uma pergunta para a igreja: você tem desfrutado das bênçãos de Deus? O Senhor tem procurado fruto em você? Ele tem achado fruto em você, querido? Porque é muito fácil a gente desfrutar daquilo que Deus tem para nós, mas o que nós temos para oferecer então a Deus? Muitas pessoas, querido, vêm, eu gosto de olhar e levantar algumas questões, às vezes assim, até meio polêmico, mas não tem perigo. Mas quando nós olhamos para um dia de hoje é quinta, querido, quinta-feira, há diferença? Não há diferença para adorar o Senhor, não, querido. O Senhor tem feito tanto para nós. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado na nossa casa. Quantas bênçãos, olha que maravilha. Ela falou assim: olha, nem que eu chegue atrasado, mas eu chego. Eu falei isso aí, irmão. Você lembra, irmão, que eu falei? Não deixa de vir, mas isso aí não importa. Está vendo como é que nós somos abertos aqui? Não tem esse negócio não, irmão. É isso aí, querido. Não vou mais não, porque nunca dê desculpa. Você vai pegar aquilo que Deus vai falar para você. Não deixa de vir, querido. Só se for um caso muito sério. Mas nós temos que dar um passo sempre à frente do inimigo. O inimigo sempre vai tentar colocar alguma coisa para impedir. Sempre. E ele muitas vezes tem conseguido. Mas quando você olha para a sua casa, olha para a sua vida, olha o que já aconteceu com você, olha que tudo já passou na sua vida, e você começa então a fazer uma reflexão, querido, o quanto você tem desfrutado das bênçãos de Deus. Segunda-feira nós tivemos na casa da irmã, 42 anos, de casado. Nós levamos ali uma palavra, até no meio de brincando, para descontrair um pouco, mas sério. E ali nós conseguimos pegar um pouquinho das bênçãos, do sofrimento e das bênçãos de Deus naquela casa. Então eles também desfrutaram das bênçãos de Deus, querido, até nesse presente momento, e o Senhor ainda está derramando bênçãos sobre a vida deles. E uma coisa que eu tenho observado é que ela tem cada dia mais esforçado para estar na presença do Senhor. É isso, é esforçar. É esforçar, querido. Porque todo dia, a Bíblia diz, a palavra diz que o pecado vem, Mas nós temos que falar não. A vontade, querido, hoje era de eu ficar em casa porque o frio estava demais. E você sabe que ali em casa ainda está em reforma, e para achar essa blusinha velha foi difícil, querido. Eu estava pensando como é que eu ia chegar na igreja sem essa blusa, mas eu falei, não importa, eu vou sem a blusa. Sim, mas que ia ser fácil, não. E vindo para cá, eu topei com umas pessoas que me chamou a atenção. Eu falei para minha esposa, está vendo? Quando a pessoa quer realmente servir a Deus, nada impede.
3 mulheres descendo para a igreja lá embaixo, enrolado numa coberta. Que coisa linda! Não tem aqueles cobertor mais fino um pouquinho? 3, aumentei, 2, né? É 2. Enrolado na cobertinha, já vai elas descendo. Por que eu sei que elas iam para a igreja? Porque eu conheço. E lá elas vão sentar lá naquele banco gelado, de madeira, e vai enrolar na coberta e vai saborear a palavra de Deus. Nada impede, querido. Nada. Porque ela entendeu o seguinte: eu tenho desfrutado das bênçãos do Senhor. E tudo que eu faço para Deus ainda está sendo pouco. Então, enquanto eu posso adorar, enquanto eu posso servir, enquanto eu posso contemplar, enquanto eu posso caminhar, enquanto eu posso ir à igreja, enquanto eu posso estender a mão para as pessoas, enquanto eu posso fazer o bem para outra, então eu vou fazer porque eu quero que gere dentro de mim fruto, porque o dia que o Senhor chegar até mim e procurar fruto, eu tenho a oferecer a Ele. Mas, querido, quando nós olhamos para esta palavra, nem sempre a igreja cheia é sinônimo de fruto. Não significa que essa igreja está produzindo fruto, porque nós estamos olhando para uma figueira sozinha em meio à videira. Jesus foi procurar fruto em um pé, apenas em um pé de figueira. E ele não encontra, ele está dizendo, porque aqui quem é a pessoa? Preste bem atenção, querido, que aqui é no particular. E o fruto que Jesus procura em nós hoje é o fruto do Espírito Santo de Deus. Coloca para nós aí, irmã Gálatas, lá em Gálatas 5, Gálatas 5, 22, se eu não me engano é 22 ou 23. Nós vamos ver quais são, ou qual é o fruto que Jesus, que Deus procura em nós. E quando nós olhamos para a igreja de Cristo, será que a igreja de Cristo está realmente produzindo fruto? Se Jesus chegar agora, querido, caminhando por aquela porta, entrando naquela porta, e falar assim: olha, eu vim aqui hoje sondar o coração de vocês e eu quero fruto. Esse fruto eu quero. Mas o fruto do Espírito está ali em Gálatas. É esse fruto que Jesus procura. E é esse fruto que Deus está falando, que Jesus estava contando. É esse fruto que não gerava naquele povo de Israel. É esse fruto que não tinha no coração daquele povo. Era uma figueira estéril. Ainda existe muitas pessoas na igreja ainda vivendo como se fosse uma figueira estéril, não produzindo fruto, apenas vindo na igreja, ocupando um banco na igreja. Assim como essa figueira ocupava um espaço no meio da videira, assim também há muitas pessoas apenas ocupando um banco na igreja, sendo estéril, carregando apenas um nome. Essa figueira só carregava o nome de figueira, apenas o nome, mas ela não produzia figo. E muitas pessoas estão carregando o nome de cristão, mas não está produzindo o fruto que o Espírito pede. Não está gerando nessa pessoa o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, resumindo em tudo, significa o seguinte: amor. Esse é o fruto que Deus procura na sua igreja. Esse é o fruto que Deus procura em nós, chamado fruto do Espírito, que é amor. Sem esse fruto, não tem como dizer que nós somos de Cristo. Porque quem ama, tem alegria, porque gozo é alegria. Quem ama, querido, tem paz, porque o amor traz paz. Quem ama, querido, é longânimo. Longanimidade significa: eu não vou estourar, minha paciência é longa, eu não vou revidar. Quem ama é benigno. Quem ama tem bondade. Quem ama tem fé. Quem ama tem mansidão, é manso. Quem ama, ele é temperado.
Quem ama, querido, tem todo esse fruto. Quem tem esse fruto chamado amor, o dia que Jesus chegar, ele pode ter certeza, querido, ele alegra o coração de Jesus. Preste bem atenção que nós não podemos apenas carregar um nome de crente. Essa figueira estava sozinha, mas o que Deus está falando para nós nessa noite, que aonde você estiver plantado, é aí que você tem que produzir fruto. Não é só de mostrar que quando nós estamos todos reunidos aqui dentro da igreja, querido, e dar um abraço, falar que ama, não é isso que Deus está querendo. É muito fácil viver um amor cheio de fantasia, aonde nós estamos inseridos e falando da mesma língua. Os irmãos perceberam o final de semana, né, irmão? Isso é mostrar amor. É onde você estiver, onde você está inserido. Porque quando nós estamos aqui na mesma linguagem, na mesma plantação, é muito fácil conversar e falar. Mas quando você está no meio de outra plantação, é ali que você tem que mostrar que realmente você tem a semente e o fruto do Espírito. Porque você não age na carne. O fruto do Espírito você não age na carne. Você vai ser confrontado. Não confrontado pela palavra, porque a palavra ela precisa nos confrontar. Mas você vai ser confrontado, você vai ser afrontado pelo mundo, pelas pessoas que não têm conhecimento da palavra. E se você está gerando em você o fruto do Espírito, você tem sabedoria. Você não vai usar então a carne, mas o fruto do Espírito. E muitas pessoas estão vivendo, querido, só carregando o nome. Pessoas que, em vez de atrair pessoas, estão espantando, levando pessoas ainda para o mundo. Pessoas que não têm sabedoria nenhuma, querido, porque apenas carregam o nome. Mas além do nome, nós precisamos permitir que gere dentro de nós o fruto do Espírito. Sem amor não tem jeito. Falar em amor, muitos falam. Todos falam praticamente, todos falam em amor, mas na hora de colocar em prática, querido, ali mostra que de fato não tem amor coisa nenhuma. Isso é apenas uma figueira, é apenas um crente carregando o nome de crente. Mas essa pessoa desfruta das bênçãos de Deus. O tempo todo vive dizendo que Deus tem abençoado, que Deus tem feito isso, que às vezes eu nem mereço, porque Deus tem feito. Mas não é isso que nós estamos querendo saber. Nós estamos querendo saber o seguinte: o que nós temos feito para Deus? Ele sempre tem nos abençoado. Será que nós estamos sendo estéril, querido? Quando nós olhamos então em nossa volta, será que realmente a igreja, eu não vou dizer somente, eu vou começar então pela igreja batista aqui do campo 21, vou começar por aqui. Querido, a coisa é mais séria do que a gente imagina. Não adianta a gente querer vir aqui para a igreja e trazer uma palavra somente, porque é isso e aquilo, e nós vamos sair daqui voando, parece que estão pisando nas nuvens, alegre. Não adianta, querido, se a gente não começar a bater nessa tecla que nós estamos errados, nós estamos trabalhando, nós estamos indo na contramão. Querido, nós temos uma nação, nós temos um município, nós temos um povo carecendo, um povo morrendo sem conhecer Jesus. E nós estamos aí desfrutando das bênçãos de Deus, mas continuamos sendo estéril, porque essas pessoas precisam ver o fruto do Espírito da nossa vida, querido, porque são elas que vão procurar fruto, porque elas estão com fome, estão com sede da palavra de Deus.
Porque quando nós chegarmos ali fora, querido, as pessoas precisam ver algo diferente em nossa vida. E o que nós temos a oferecer a elas? Será que de fato nós temos algo a oferecer a elas? Ou só estamos vivendo de nome, que sou um crente, sou membro da Igreja Batista? Eu estou aqui na Igreja Batista tem muito tempo, tem muitos anos, e às vezes está apenas acomodado pelo tempo que você está aqui, querido. Cadê os frutos, querido? Cadê os frutos? Aonde está o fruto? Onde está o fruto? Eu sempre pergunto isso para mim. Você acha que eu deixo, querido, de falar comigo mesmo? Não. Eu estou lendo a Bíblia, querido, e estou falando comigo. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e falando assim: Renilton, o que você está fazendo? Eu costumo conversar comigo horas e horas, querido, tempos e tempos. Hoje eu fiquei o tempo todo em casa, que eu tinha que colocar alguns deveres do seminário em dia. E eu aproveitei esse tempo, então. Eu sei que não está sendo fácil para mim, porque é o meu trabalho, é a igreja, é seminário, é outras coisas. E eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, porque eu preciso pregar. Mas eu sempre pergunto para mim mesmo: Renilton, o que você está fazendo? Porque você tem desfrutado das bênçãos de Deus. E às vezes eu pergunto o seguinte: será que está valendo a pena simplesmente só ir na igreja? Mas vai chegar um momento que o Senhor, Ele já sabe o que está acontecendo na minha vida, mas o dia que eu chegar na presença de Jesus, quando eu chegar na presença dEle, porque a própria Bíblia diz que todos vão comparecer ao tribunal de Cristo, e quando Ele fazer a pergunta: o que tens na mão? O que eu vou oferecer a Ele? Eu tenho ficado preocupado com isso, querido. Quando eu vejo as igrejas hoje trabalhando de uma forma muito assim, vaga, hoje está muito naquela energia demais, aquele negócio, é muito aquilo, entendeu? Muita zoeira, muito zoom, aquele negócio. Aí eu vou olhando as passagens bíblicas, como Jesus tratava o Evangelho, como Pedro tratava o Evangelho, como Paulo tratava o Evangelho, como os apóstolos tratavam a Bíblia, porque ainda não era a Bíblia, mas era a palavra de Deus, como eles usavam a palavra de Deus, a maneira que eles tratavam com sinceridade, querido. O modo que eles passavam a palavra para as pessoas, eles não mudavam as coisas. Porque o que tinha que convencer a pessoa era o Espírito Santo de Deus. O que tinha que atrair a pessoa para Jesus é a palavra de Deus. O que tinha que convencer a pessoa era a palavra de Deus. Aí você vai vendo desde o início os discípulos, querido, depois apóstolos, o que eles faziam, as pessoas viam Deus na vida deles. Porque eles sofriam. Eles pagavam o preço. Ali eles mostravam que tinham fruto do Espírito. As pessoas viam realmente Deus na vida deles. Porque eles pagavam o preço. E a igreja crescia. Porque não é o pastor, não era o apóstolo que dava o crescimento. Mas quem dava o crescimento era o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque tinha Deus na vida deles. Por que às vezes não está tendo crescimento, está tendo inchaço? Querido, não está tendo crescimento não, está tendo inchaço, querido. Eu não fico triste quando eu vejo aqui poucas pessoas, não. Você acha que eu fico triste? Fico não. Esses dias eu indo embora. Esses dias não, tem tempo, tá, querido? Não é agora não. Há uns tempos atrás aí. Quando eu passava de frente a uma igreja onde ela vende milagres. Quantas pessoas da igreja batista eu via lá?
Quantas pessoas? Mas aquelas que queriam realmente a palavra de Deus, queriam sair daqui alimentado com a palavra, elas estavam aqui para alimentar da palavra. Não estou falando que sou contra nada disso, vai. Mas eu estou falando assim que só vão entrar aqueles que de fato foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Só esses, querido, que vão entrar pela porta. Não é esses que ficam indo de igreja em igreja buscando milagre, buscando prosperidade, esquecendo de se alimentar da palavra e mudar a sua vida. Tem muitos, querido, que querem só carregar o nome, mas não produz fruto. Não adianta dizer que eu sou evangélico, sou evangélico, sou evangélico. Produz fruto, querido. Então Jesus vai contar essa parábola dizendo: o que ela está fazendo aí no meio? Diz então o Senhor da videira: faça o seguinte, já tem 3 anos que eu venho buscar fruto, 3 anos sequentes, 3 anos, quando dá na época do fruto eu venho aqui. Vim o primeiro ano, não encontrei. Eu vim novamente o segundo ano, não encontrei. Eu vim o terceiro ano, não encontrei, eu apenas estou gastando com ela e ela não está gerando nada. Interessante, querido, que lá na roça, nós temos o costume de plantar no meio da lavoura, ou a gente planta um pé de laranja, ou a gente planta um pé de mexerica, porque essas frutas é o que dão frutos na época da panha de café. Você sabe disso, né? Chega na panha de café, é a época da laranja ou a mexerica produzir. E é tão bonito que quando você chega embaixo, que você olha lá em cima no meio da lavoura, ela está se destacando no meio da lavoura. Os galhos estão virados, amarelinho, coisa linda. A laranja ou a mexerica, sempre a gente planta um pezinho lá no meio, porque quando a gente vai apanhar um café, chega, né, certas horas, você vai ali, tira uma mexerica para passar o tempo, ou uma laranja. Mas interessante que ela está produzindo mexerica no meio do café. Não é no pomar de mexerica, ou a laranja não é no pomar de laranja. Mas, querido, quando eu vou adubando o café, querido, que eu vou chegando no pé daquela laranja da mexerica, a gente sempre joga de 100 a 150 gramas de adubo, ou 200 gramas que pede no pé de café. Mas quando a gente chega naquele pé de mexerica, a gente enche a mão e faz assim de roda, ó. Porque a gente na intenção é o quê? Daqui 1 ano, quando eu estiver apanhando esse café que eu estou adubando, ela vai me dar fruto. E gostoso. É triste quando você chega lá, querido, que já aconteceu. Eu já contei história aqui. A minha esposa plantou um pomar de laranja lá. Misericórdia. Você chegava lá, não encontrava nada. Dava flor, né? Dava flor, mas não produzia. Era triste, querido. Era triste. Mas por que eu quero dizer isso, querido? A alegria que aqueles pés de mexerica me dava, assim também, querido, é a alegria quando Jesus vê a igreja produzindo fruto, quando vê uma igreja que produz amor, a igreja que tem carinho um pelo outro, a igreja que estende a mão, querido, na hora que as pessoas estão precisando, na igreja, querido, que no dia de culto ela reúne para cultuar a Deus em união. Isso daqui é importante para Deus. Tem muitas pessoas que estão ficando desigrejadas, falando que igreja não isso salva. Não estou falando disso, mas esse momento para Deus é muito importante. Muito importante. As pessoas às vezes não estão dando valor a esse momento da comunhão, de adorar o Senhor. Mas para isso aqui é importante, querido. Porque eu não estou fazendo somente para mim, eu estou fazendo para as pessoas que estão lá fora. Eu estou vindo aqui, querido, porque eu amo as pessoas lá fora. Eu quero que as pessoas vejam Jesus em minha vida. Então eu quero trazer aquelas pessoas também para Jesus. Porque tem muitas pessoas que já me perguntaram: mas fulano é da sua igreja? Não. Eu fico com vergonha, querido, sério, eu fico.
Tem pessoas que já me perguntaram, fulano é da sua igreja, mas não. Eu falo, não é sim, mas por quê? Porque várias vezes eu vou lá e não vejo. Estou mentindo não, querido, vou mentir aqui na frente? Nem lá atrás eu vou mentir, é lógico. Mas pessoas já me fizeram essa pergunta. As pessoas lá fora estão olhando para nós. Assim, querido, como eu falei, que esse pé de mexerica no meio da lavoura, ela é destaque. De longe ela é diferenciada. Essa figueira estava no meio da videira. Ela era diferenciada. As pessoas de longe via que ela não produzia fruto. Assim as pessoas de fora estão vendo o povo também aqui que não produz fruto, querido. Não há diferença. A pessoa do mundo sabe que tem muitas pessoas evangélicas que não produzem frutos, são estéreis. Porque essa figueira estava plantada, ela era destaque. Se ela produzisse, as pessoas ia de longe, ela ia ver que realmente, então, a diferença no meio da videira. Mas tem muitas pessoas que não querem produzir fruto, porque tem vergonha. Eu sempre falo para os jovens. O seguinte: não tenha vergonha de falar que você é um servo do Senhor. Porque aonde você está plantado, você precisa mostrar que você tem fruto. É lá na sociedade, é na escola, é no seu trabalho. É onde você estiver. Você está sozinho, mas você está carregado de fruto. Você tem para oferecer às pessoas, querido. Mas tem crente, querido, que anda para a rua, parece que está estéril, não tem nada a oferecer às pessoas. Tem crente que até foge do outro porque tem vergonha. Pessoa que não está vivendo como diz a palavra do Senhor. Então, o Senhor da figueira chega perto do cuidador da videira e fala: arranca ela, corta e joga fora, porque ela está ocupando espaço. Mas você sabe o que Jesus fala, querido? Pai, deixa mais um pouco. Deixa ela mais um pouco. Eu vou cuidar dela e ela vai dar fruto. Vamos dar mais um tempo para ela. É o que Jesus está fazendo com muitos aqui, querido. É o que Jesus está fazendo com muitos aqui. Dando mais um tempo. Porque o dia que chegar na presença dele, querido, não tem como dar desculpa. O próprio Jesus vai chegar na presença. O dia que essa pessoa chegar na presença de Jesus, Jesus vai falar assim: olha, eu procurei fruto em você várias vezes, mas você nunca teve fruto para me oferecer. Você só carregava um nome. Você passou a vida toda dentro de uma igreja carregando o nome, mas você nunca teve fruto, você sempre foi estéril. E eu dei tempo, eu cuidei de você, na verdade eu passei a cuidar mais de você do que das outras pessoas. Eu não sei se você já percebeu, querido. Parece que essas pessoas que não têm muito compromisso com Deus, parece que ela vive melhor. Não sei se você já percebeu. Elas falam que não sofre problema financeiro. Eu passo uma dificuldade que até paga um talão de energia. Elas batem no peito e falam: minha despensa nunca faltou nada. Como é difícil, rapaz, você manter uma casa. Saúde, né? Vem de saúde. Mas eu percebi que Deus está cuidando. Parece que Deus cuida mais delas, porque Deus está adubando elas. Deus está cuidando delas. Eu quero que você dê fruto, eu vou cuidar mais de você. Eu vou jogar mais adubo em você então. Só que vai chegar um momento, querido. Infelizmente vai chegar o momento. O
o momento de realmente aparecer e comparecer na presença de Deus. Então ele fala, deixa eu cuidar mais um pouco. Se não der fruto, aí o Senhor fala, a gente vai cortar. E diz mais então a palavra do Senhor. Coloca aí, querido. Coloca para nós. Apocalipse 3,14. Jesus, ele fez a mesma coisa com essa igreja. Ele avisou: vocês não estão produzindo fruto. Se vocês não mudar, se vocês não produzir fruto, vai chegar um momento que isso vai acabar. Eu não sei para quem nós estamos falando nessa noite, mas Deus está mandando eu falar para você. Que vai chegar um momento, querido, se você não mudar a sua história, a sua vida, não começar a produzir fruto, querido, não vai ficar desse jeito. Porque versículo 14, capítulo 3, do versículo 14, assim então diz a palavra do Senhor. Ali havia então a igreja em Laodiceia. Essa igreja era uma igreja bonita, uma igreja rica. Aquela igreja, querido, não passava aperto, coisa nenhuma. As pessoas ali vendiam saúde, a pessoa ali tinha muito dinheiro. As pessoas eram ricas. Eles tinham até orgulho de dizer o que eles faziam. Mas eles estavam com a igreja superlotada. Ali eles contemplavam a Deus, mas também contemplavam tudo que tinha. Porque existe aquele crente, igual eu falei, que bate no peito e diz: eu não passo aperto, não passo dificuldade. Mas quando você fala isso, que ele tem um irmão do seu lado que não tem nada, você não passa de um arrogante, de um soberbo, ganancioso. Assim eram os pessoal da igreja de Laodiceia. Jesus um dia chega para João e fala: João, você vai levar uma carta para mim, para essa igreja. Eu quero dar mais uma oportunidade para aquele povo. E uma das 7 cartas, uma dessas cartas foi direcionada para a igreja de Laodiceia. Então assim começa no versículo 1. E ao anjo da igreja de Laodiceia escrevo: isto diz amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo próximo: conheço as tuas obras, que nem és fria nem quente. Quem dera fosse fria ou se fosse quente. Conheço o próximo. Assim, porque és morno e não quente, és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, orgulhosos. Como que vocês têm a ousadia de dizer, somos ricos, não passo aperto de nada. Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado a minha casa. Eu tenho um carro do ano na garagem. Nunca passei aperto nessa pandemia. Mas muitas famílias morreram. Ah, que gostoso, nós estamos vivos, mas muitos morreram. Irmão, não vamos falar isso não. Nós estamos alegres, mas muitas famílias estão tristes. A Bíblia diz que nós devemos alegrar com aqueles que se alegram, mas também devemos chorar com os que choram. Talvez na minha casa ficamos doentes, nós passamos pela pandemia e nada aconteceu, mas o meu vizinho talvez tenha uma família, um irmão, uma mãe, um filho, ou família inteira, querido, que a pandemia, o vírus levou, eles estão sofrendo. Aí eu me alegro. Deus me protegeu, Deus me guardou.
Deus me livrou. Eu me torno um crente orgulhoso, soberbo. Aqui eles falavam: nós somos ricos, estamos enriquecidos, não falta nada para nós, nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado. Essa palavra mesmo, tá, querido? Eu vou falar aqui porque está escrito ali, tá? Talvez alguém está em casa, pode achar que eu vou falar algum palavrão aqui, mas não é não, é o que está escrito. E não sabeis que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Esta é a visão de Deus, a visão da igreja, querida, que não faltava nada, a visão da igreja que estava tudo beleza, a visão das pessoas dentro daquela igreja é dizendo: Deus tem me abençoado, mas a visão de Deus para aquela igreja: vocês são miseráveis, vocês não passam de um pobre miserável, vocês não têm nada. Próximo versículo. Mas eu vou dar um conselho a vocês, uma oportunidade, porque vocês não estão produzindo fruto, mas eu vou dar uma oportunidade, querido. Carro na garagem, saúde, dispensa cheia, conta bancária no azul, tudo que você imaginar, nada disso é fruto. Nada disso é fruto para Deus. Não adianta bater no peito e falar: eu estou fazendo a obra do Senhor, estou certo, estou correto, porque Deus está me abençoando, então eu estou produzindo fruto. Não, querido, não está produzindo fruto. Ser rico, ter prosperidade, ter bens, ter saúde, ter tudo isso não é sinônimo de produzir fruto. Tudo isso essa igreja tinha. E Jesus agora está falando: eu vou dar mais uma oportunidade, vou dar um conselho para vocês. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Quando você consegue as coisas, meu filho, no suor, ali lutando, no vermelho, aí no final você tem, mas você tem ali, querido, parece que não tem, parece que não tem, aí você tem. Você é aquela pessoa que passa pela prova, mas tem um coração aberto. Você é aquela pessoa que passa pela prova como o ouro passa pelo fogo, mas você é a pessoa que ama o próximo e abençoa o próximo. Você é aquela pessoa que olha para a sua despensa, que ele só tem uma sacolinha de arroz. O seu coração é mexido pelo Espírito Santo. Você vai lá e divide então a sua sacola de arroz. Compre ouro aprovado no fogo para que te enriqueça, e roupas brancas para que te veste a tua nudez, para que tivesse vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Querido, eu não vou explicar, querido, porque ali muitas coisas têm que ser explicadas, mas não vai dar tempo. Mas vamos lá, é porque eu quero trazer para essa palavra aqui, para nós encerrar. Compra vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E o que faz o que, querido? E o que unge os teus olhos com colírio, para que veja. Tem muitas pessoas que estão cegas dentro da igreja. Tem muitas pessoas, querido, que a soberba, a ganância cegou. Tem muitas pessoas que não conseguem enxergar, querido, que
está trabalhando contra, está indo na contramão. Mas Jesus está falando assim: olha, eu posso abrir a sua visão. Peça a mim que eu abra a sua visão. Por isso, nas minhas orações, que eu tenho orado: Senhor, abra a minha visão espiritual. O próximo versículo ele fala o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Como é que eu posso falar, querido, que eu não passo aperto, não passo dificuldade, eu estou vivendo bem, não tenho nada de aperto, estou mil maravilha porque Deus está me abençoando? Mas ele está falando o quê? Eu repreendo e castigo todo o que eu amo. Então, se eu sou servo do Senhor, estou fazendo a obra de Deus, mas eu também estou passando por dificuldade, estou passando por aperto, querido, é porque Deus me ama. Deus me corrige. Ele sabe que às vezes eu estou indo para um caminho errado. Nem sempre, querido, a vida tranquila, a vida farta, fácil, significa que amor. Às vezes é minha soberba, e Deus vai permitir. Mas se você está passando por aperto, mas se você é um crente fiel ao Senhor, pode ter certeza, querido, Ele só não vai deixar você passar por necessidade, e vai suprir todas elas. Mas Ele está provando que Ele te ama. Ele não quer deixar você, querido, ir seguir o mesmo caminho das outras pessoas. É porque nós precisamos, muitas vezes, querido, povo de Deus, é preciso, querido, nós precisamos ser provados a toda hora, não tem jeito. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto. Ele está falando de uma igreja. Jesus está falando de uma igreja, mas uma igreja corrupta. Próximo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, interessante isso daqui. Enquanto eles adoravam e diziam que não faltava nada, que estava beleza, nada falta para mim. Só, querido, que eles tinham tudo de bom: riqueza, saúde, carro na garagem. Não tinha carro na época, mas era um cavalo bom, na carroça bom, um negócio ali. Mas Jesus estava onde? Do lado de fora. Por isso Jesus falou para eles: vocês não têm nada. Por isso Jesus falou para eles: vocês são pobres, vocês são infelizes, porque vocês não têm nada. A pessoa que não tem Jesus, querido, pode ter tudo nesse mundo, mas para Deus ele não tem nada. Jesus estava do lado de fora, diz ali, ó: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo para sair da igreja. É isso, querido. Jesus estava dentro da igreja batendo na porta para sair. Ele estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. A soberba era tanto dentro daquela igreja, a ganância era tanto dentro daquela igreja, que ele falou: se tiver alguém aí dentro que ouvir a minha voz, por favor, abra a porta. Estéril. Uma igreja estéril. Uma igreja rica de bens, mas não produz um fruto para Jesus. E quando Jesus olha para essa figueira, querido, Ele está falando de nós, da igreja, do povo. E muitas vezes Ele está falando da mesma forma que Ele falou para os irmãos ali de Laodiceia. Ele também está falando para nós aqui da congregação do 21. É duro ouvir isso, não é? Mas todos eles desfrutavam
das bênçãos de Deus. Todos nós desfrutamos das bênçãos de Deus. Mas essa igreja em Laodiceia não estava produzindo fruto, ela era estéril. Então ele está falando: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Até quem? Hã? Isso, não é até vocês não, está falando até ele. Por que até ele? Porque ele falou lá: se alguém abrir. Então eu vou até aquele que abrir. Você está entendendo que nem toda a igreja ia receber e ouvir a voz dele, querido? Por causa da soberba, por causa da ganância, do orgulho. Mas ele está falando: olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei até ele. Eu vou até ele, até aquela pessoa que abrir a porta. Eu vou até aquela pessoa que está produzindo fruto. E essa pessoa que está produzindo fruto vai ser abençoada por mim. Amém, querido? Por que ele fala que vai ser abençoado por ele? É mentira? Olha o que ele fala: entrarei até ele e faz o quê? E eu com ele cearei, e ele comigo. Fartura, prosperidade. Assim que Deus prospera, querido. Não é indo na igreja buscar prosperidade, buscar isso, não. Isso vem de Deus automaticamente, quando nós produzimos fruto para Ele, quando nós abrimos a porta para que Ele entre e trabalhe na nossa vida. Ele oferece um banquete para nós. Isso vem dEle. Ele que nos oferece. Ele fala: eu vou fazer um banquete para você. Eu com você e você comigo, nós dois juntos. Mas a igreja, ela tem que sair desse nível de esterilidade. Nós temos que começar a produzir fruto, querido, para Jesus. Dentro daquela igreja não tinha amor. Eles amavam o dinheiro. Eles amavam os seus bens. Eles não amavam o próximo. Porque se tivesse pessoa pobre ali, eu tenho certeza que nem dentro da igreja entrava. E quantas pessoas hoje não querem saber, querido? Quer produzir fruto? Vamos encerrar então, João, para provar que o fruto que Deus procura em nós é amor. João 15, coloca lá, João 15, 12, 17. João 15, 12, 17. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou, querido? Dando a sua vida. Ele está falando que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele está falando que nós devemos amar de boca para fora, falar que ama, vivendo uma hipocrisia, vivendo uma mentira, um fruto mentiroso, um fruto falso. As igrejas hoje estão vivendo que nem essa figueira, apenas carregando o nome de amor, o nome de cristão, o nome de evangélico, de crente. Mas na realidade, querido, quando vai ver na realidade, na verdade, são poucos que fazem isso que Jesus está falando. Porque quem ama, querido, tira tempo para Deus. Quem ama não vai falar assim: eu não tenho tempo. Não, você precisa fazer seu tempo para Deus. Porque senão vai virar a mesma pessoa de Laodiceia, fazendo para si mesmo, enriquecendo,
achando que é bênção de Deus, achando que é Deus que está fazendo tudo. Querido, existe a graça comum e a graça salvífica. A graça comum, querido, foi dada, derramada para todos. A chuva ela vai cair lá e ela vai cair aqui. Aqui nós estamos falando em Deus. Se tiver ali um pembeiro fazendo a macumba, se tiver o espírita lá, se tiver um ateu lá, vai chover do mesmo jeito e vai abençoar do mesmo jeito. Eles estão vivendo na graça comum, estão fazendo confusão. Tem muitas pessoas enriquecendo, vivendo da graça comum, achando que é a graça que salva. A graça salvífica, a graça que salva, que é diferente. É essa dali, olha. Se a igreja não estiver vivendo o amor, não está produzindo fruto. Não. O meu mandamento é este: que ameis uns aos outros, assim como vos amei. O 13. Ninguém tem